tudo bem? Vamos começar mais uma aula do curso Uma abordagem antirracista no recenseamento de famílias no programa Bolsa Família. Eu sou a professora Cláudia Cristina Mendes Guizio e esta é a nossa aula 4. Vamos começar fazendo uma pequena revisão dos conceitos trabalhados nas aulas 1, 2 e 3. Alguns deles, que vocês devem lembrar após assistir às aulas. Na aula 1, conversamos sobre o conceito de raça, sobre a escravidão no Brasil e como a escravidão no Brasil deixou este legado histórico de violência racial. Também falamos da importância de usar uma linguagem antirracista nas visitas que vocês farão ao cadastramento, recadastramento das pessoas beneficiárias do Bolsa Família. Também falamos da questão da necessidade de entendermos das leis antirracista, do cuidado que devemos ter nesta abordagem com famílias quilombolas, indígenas, para que não perpetuamos preconceitos violentos e que podem causar um problema na comunicação, no recadastramento dessas famílias. Agora, na nossa aula 4, nós vamos falar mais de linguagem antirracista. A questão da língua e poder, ela já vem sendo discutida há alguns anos na literatura, e isso é muito importante de nós, como seres humanos, como você, cidadão, entender de como que a palavra tem força, como o discurso ele pode ser libertador ou opressor. Então, quando você trabalha no recenseamento dessas famílias, nesses programas assistenciais do governo, é muito importante que você se eduque com relação à maneira de se apresentar a essas pessoas, que palavras usar, voltando às nossas aulas anteriores, uma visão mais humanizada, e essa ideia de discurso e poder, ela também precisa ser estudada para que nós consigamos colocar em prática uma abordagem antirracista. Então, refletir sobre o poder do discurso é de suma importância. Esse vai ser um dos objetivos número 1 de nossa aula de hoje, E eu acredito que vocês tenham, exemplos na família, de amigos, da própria mídia, como nós temos falado, falado em outras aulas, e como que isso é importante, esse cuidado todo, de como que você vai olhar o outro, com que olhar, com que linguagem, com que escolhas adequadas, e não racistas de palavras, Vamos falar sobre essas linguagens racistas, essas palavras, essas expressões, e inclusive, não só falando da palavra, mas até o próprio, o discurso ele vai além da palavra, O discurso está em nós, às vezes um olhar, às vezes um gesto, que o outro pode entender como racista, como preconceituoso, e você e nós, como temos nossas visões, subjetivas, como já falei nas aulas anteriores, que são construídas dentro desse processo histórico, de cada sujeito, Nós temos uma história, nós vivemos em uma comunidade, nós vivemos em família, nós temos a escola. Então, são vários grupos sociais a qual pertencemos, e cada grupo desses, com certeza, já falamos em aulas anteriores, eles também são carregados desse racismo estrutural, que nós temos. Então, apresentar essas linguagens racistas, e trabalhar em prol de uma educação antirracista vai nos ajudar muito neste momento, com esse trabalho no programa de recadastramento dessas famílias, de cadastramento de novas. Então, é muito importante não somente para esse projeto, como eu venho falando em outras aulas, eu acho que trabalhar com uma educação antirracista
ela vai contribuir para uma melhoria, né, com o avanço, né, de nossa sociedade, uma diminuição, né, do racismo no Brasil, né, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, né, espero que vocês lembrem, que a ONU em 2013, né, já apontou que o Brasil precisava urgentemente cuidar do racismo estrutural presente no país. 10 anos se passaram e o que nós temos feito? Obviamente que muitas pesquisas, muitos estudos, muitos programas, muitos projetos já foram desenvolvidos, né, em todos os setores da sociedade, mas nós precisamos continuar avançando nesse sentido, para que a gente consiga cada vez melhorar mais, né? E obviamente que vamos terminar com as nossas considerações finais. Bom, então vamos começar. Gostaria de começar trazendo uma citação da Bell Hooks. Ela é uma ativista estadunidense e ela relaciona língua e dominação, né, nos trabalhos dela, além de outros trabalhos que ela faz, né, com educação antirracista. Então, Bell Hooks, lá em 1994, né, relaciona língua e dominação e afirma que, ao mesmo tempo em que a língua oprime, ela é o lugar onde nos fazemos de nós mesmos sujeitos. Então, que sujeito que você é? Como que você construiu a sua história? Você tem alguma construção racista? Muitas vezes, alunas e alunos, nós nem percebemos. Por que nós não percebemos? Porque isso está enraizado em cada um de nós. Já se tornou um discurso naturalizado. O que é um discurso naturalizado? Um discurso naturalizado é aquele que nós tomamos por verdade, porque já foi falado e mencionado inúmeras vezes. Desculpa. E com certeza, vocês também devem ter algum discurso naturalizado, que foi passado de geração a geração a você, no tocante a racismo, a gênero e assim por diante, né? Porque nossos grupos sociais, né, aqueles grupos que nós pertencemos, eles perpetuam discursos que são, né, hegemônicos. O que é hegemônico? Que fazem parte, né, desse conjunto de visões etnocêntricas e eurocêntricas que eu expliquei para vocês lá nas aulas anteriores, né? Como que nós somos colonizados, né? Fomos colonizados a partir dessa visão etnocêntrica de visão de cultura, de visão de mundo, né? Então é muito importante que a gente desconstrua. E como que você vai desconstruir? Como que eu vou desconstruir? Vou desconstruir através das leituras, vou desconstruir através dos meus diálogos com os meus pares, os meus amigos, a própria família, porque o que nós não queremos aqui é fazer aquele apagamento, aquele silenciamento destes discursos, né? Se você não trazê-los à tona e mostrar que eles são opressivos, racistas, misóginos, né? Quando falamos da questão da mulher, eles nunca serão desconstruídos, porque você irá passar de uma pessoa para outra, de uma geração para outra. E é isso que faz um discurso ser naturalizado, ele ser enraizado e se tornar, né, parte disso que nós falamos, sobre racismo estrutural. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Então vamos lá, falar um pouquinho mais do poder do discurso. É importante ressaltar que, quando se enfoca raça e racismo, muito do que é circulado se baseia no senso comum. Neste sentido, surge a ideia de racismo reverso, né? Com certeza vocês já ouviram, né, o preto também é racista. Não foi o preto que criou o racismo, né? Nós falamos lá na aula 1 dessa questão de como, né, o conceito de raça foi hierarquizado, né? Tornar uma hierarquia, né, de raças. O branco está, né, no poder e o preto não. Então, assim, se existe uma hierarquia, quem criou foi o branco. Então, o negro pode ser preconceituoso, pode ser preconceituosa, mas racismo, não existe racismo reverso, né? O que existe, obviamente, todos nós, como eu falei em outras aulas, nós podemos, né,
ter algum preconceito guardado em algum lugar, né? Isso depende de etnia, de raça, de gênero e assim por diante. Mas nós falarmos que um negro, preto, a preta é racista, não, porque eles não criaram o racismo. Esse conceito de raça foi criado para hierarquizar, né, essa ideia de que o europeu, né, colocar numa hierarquia, que o europeu, né, tinha essa visão, né, quando colonizou, que era, né, era o correto, aquela maneira de ver o mundo era correta. Então, foi com essa visão que, né, as Américas, né, foram colonizadas, né? E aí continuamos, né, sobre isso. Primeiro é necessário dizer que o racismo está ligado ao poder. Então existe uma relação de poder no racismo. Que poder que é esse? Né? Aí nós voltamos à história. Eu trago para vocês, né, aqueles conceitos de que racismo é um legado histórico, que foi criado o conceito de raça, e esse conceito é um conceito político, né, para hierarquizar mesmo, né, de tornar um melhor que o outro. E tem um texto bem interessante de Almeida, de 2019, né, vocês podem procurar na página 23, que afirma que há um grande equívoco nessa ideia, porque membros de grupos raciais minoritários podem até ser preconceituosos ou praticar discriminação, mas não pode impor desvantagens sociais a membros de um grupo majoritário, seja direto ou indiretamente. Então, o que isso quer dizer? Né? Um preto, uma preta pode ser sim preconceituoso, mas o que estamos falando aqui? Que não pode impor desvantagens sociais àquele grupo. Né? E no racismo você pode. Né? No racismo, né, infelizmente, o grupo que está no poder, ele impõe, né, uma verdade, e essa verdade causa uma desvantagem social ao grupo. Então, por isso que a gente chama de racismo estrutural, faz parte de uma estrutura. Então, voltamos àquela ideia, gente, muito importante, né? Eu chamo a atenção de vocês, vamos ler um pouquinho mais, porque quando você diz que o negro é racista, que o negro pode ser racista, você está jogando de fora todo, né, deixando de lado toda essa literatura que já foi, né, pesquisada. Quando eu falo literatura, são os textos científicos, a ciência nos mostrando, através de pesquisas, que não é assim. E como que a gente mostra isso para vocês? Buscando lá na história. Buscando lá na história, quando o professor Munanga Kabengele, naquele vídeo, que eu peço a vocês, assistam novamente, porque esse vídeo me ajudou muito na minha desconstrução, né? E ainda estou neste processo, que eu já falei para vocês, né, que é um processo, né? Você está, né, sempre se construindo, né, de me tornar uma pessoa, né, que luta em prol de uma educação antirracista. Então temos que entender que esse conceito de raça foi criado lá, para dividir, para dizer quem que era melhor. E se existe alguém melhor, quem que é o melhor? Era aquele que colonizou, aquele que apagou culturas, né? Que eram, então, né, no nosso caso aqui no Brasil, os europeus, né? Que já tinham uma visão, né, de mundo, né, pronta, que já tinham acesso à ciência, como nos mostra a própria sociologia, né? Mas o que é ter acesso à ciência? O que era? Né? Naquela época, a visão deles de ciência, né? Olha, eu estou produzindo conhecimento, mas o que é conhecimento? Por que meu conhecimento que eu produzo, né, dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, né? Por que este conhecimento não deveria também ter sido avaliado, ter sido, né, respeitado? Né? Essa é a palavrinha, né? Então, novamente, né, grupos minoritários muitas vezes perpetuam o discurso do opressor, pois esse discurso, como eu falei para vocês, foi naturalizado através da história. Tá? E como que se naturaliza um discurso? Quando você fala uma verdade várias vezes e você passa aquilo para gerações, você torna aquele teu discurso bastante naturalizado. Tá? Então, por isso que nós temos assim que entender que a importância dos movimentos sociais no combate ao racismo. E quando eu falo de movimentos sociais, todos os segmentos progressistas da sociedade, né, de movimento social. Então, quando você fala de movimento de mulheres, nós precisamos ter dentro do movimento de mulheres
né, a fala sobre racismo. Dentro do movimento LGBTQIA+, a fala antirracismo também. Dentro de um curso de direito, uma fala antirracista. Porque se o racismo é estrutural, ele vai vai se apresentar em vários setores. Então, por isso que é muito importante que a gente entenda, né, que esse discurso do opressor, ele vem, né, com nós, que somos exemplo, com a gente, né, através da história. Então, não é que foi construído ontem ou hoje, né? Quando você fala uma coisa, uma palavrinha, uma expressão antirracista, você vai buscar, onde que eu aprendi isso? Quem foi que me falou isso? Por que está certo? Porque todo mundo fala. Quem é o todo mundo? Quem são essas pessoas que estão dizendo para você que é o correto? Mas, infelizmente, obviamente, grupos minoritários também perpetuam o discurso do opressor, porque foi isso que eles aprenderam, foi isso que colocaram na cabeça deles. Né? Porque eles, né, infelizmente, né, os povos foram escravizados, silenciados, apagados, e muitas vezes eles, né, sem acesso à à saúde, à moradia, eles perpetuam o discurso do opressor. Silva 2016 aponta que os movimentos sociais organizados, quem são essas pessoas dos movimentos sociais organizados? Gente, inúmeros movimentos estudantis, de mulheres, reforma agrária, o movimento negro, são vários movimentos, né? Além de buscar pela reivindicação de seus direitos, reafirma a identidade dos participantes ativos do movimento. Então você resgata essa construção identitária que eu falei para vocês nas aulas passadas. E se não lembrem, voltem lá. O que é uma construção identitária? Qual que é a sua identidade? Quem é você? Por que você se construiu essa pessoa que você é? Por que eu me construí esta pessoa que eu sou? Através de todo este processo de escolaridade, de família, grupos sociais e assim por diante, né? Sobre o movimento negro, reconhece que tem uma das principais funções o estímulo do despertar da consciência negra. Então, nós temos o dia 20 de novembro como dia da consciência negra, né, que nos trouxe a Lei 10.639/2003, né, que eu já falei em outras aulas, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura dos afrodescendentes, dos negros no Brasil. Então, é muito importante que não tenhamos mais esse apagamento no Brasil, né, em nossa sociedade. Como que a gente vai desconstruir isso, professora Cláudia? Daqui quantos anos? Eu não sei precisar. Eu só sei que nós precisamos caminhar, né, e avançar nesse sentido. Vai depender muito do braço do Estado, como eu tenho falado para vocês. Né? O que é o braço do Estado? A escola, o material didático, a própria mídia, a própria lei, representação em partidos políticos, né? Porque quantos por cento de pretos e pretas nós temos nos partidos políticos? Né? Está aumentando, professor? Sim, professor, está aumentando. Né? Mas não como deveria ser mais. Então, nós precisamos dessas políticas afirmativas, dessas leis, né, para que nós consigamos melhorar, avançar cada vez mais. Então, né, para terminar nesse slide, afirma-se a importância desses movimentos, né, sobretudo do movimento negro, ou até digo aqui dos movimentos negros, né, porque não existe somente um, esse importante papel, né, de resistir, de trazer, né, à tona, de discutir esse apagamento todo e esse silenciamento, porque lutam por uma causa comum, né, gente? Qual que é a nossa causa comum? Como você se entende cidadão? Como que você quer ver o Brasil? Né? Em uma sociedade menos racista, existirá menos violência. É a professora falando? Não, são os estudos falando, são as estatísticas falando. Toda vez que você consegue tirar uma pessoa, né, de uma posição vulnerável, de miséria, e ela ascende, entra no mercado de trabalho, na escola, tem acesso à educação, à moradia, a violência diminui. Mas vamos voltar agora lá à nossa aula 1. Vocês lembram que eu falei lá na aula 1 e venho falando isso, tá? Para que vocês não esqueçam destes dados, né?
Das 14 milhões de famílias beneficiárias, né, esse é um dado atual, gente, do Bolsa Família de 2022, 73% são pretas. E 68% delas são chefiadas por mulheres pretas, segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, assim, vejo a importância de uma abordagem antirracista no recadastramento dessas pessoas no programa Bolsa Família. Como que você vai chegar a essa comunidade? Seja ela quilombola ou não, né? Seja ela quilombola de zona rural ou zona urbana ou não. Como que você vai chegar? Com que olhar? Com que discurso? Com que palavras você usará? Né? E vamos fazer uma atividade agora, né? A gente assim ter um tempinho, né? Um quebra no meio dessa aula, né? E a professora puder tomar um pouquinho de água também sobre o racismo nosso de cada dia. Pegue uma folha, e eu como sou professora de letras, né? Eu gosto assim muito de fazer essas atividades de escrita, porque quando você está escrevendo, você está refletindo sobre você. E até a professora, né, ativista, grande escritora, Conceição Evaristo, que fala sobre escritas de si. Escreva sobre você e você se conhecerá um pouquinho mais. Hã? Então vamos lá, peguem uma folha de papel, caderno, bloco de notas do celular, ou etc, o que vocês quiserem. E pense você em expressões e palavras racistas que você ouve no seu dia a dia. Coloque algumas, porque depois, né, nos próximos slides, eu vou dar exemplos aqui para vocês, e com certeza os meus exemplos são limitados. Eu trago alguns exemplos para essa nossa breve aula. Temos outros, com certeza, vários outros. Né? Então, assim, aprende desde criança que o lápis, cor de pele, né? Que cor de pele é essa? Da minha pele? Um tom rosado, mais bege. Então, o lápis, cor de pele que você tem. E uma criança preta, como que ela vai se sentir na escola? Eu vou me sentir representada. Se você me falar que você quer um lápis cor de pele, uma blusa cor de pele. Que pele? Quando eu digo para vocês cor de pele, que pele que vem à mente de vocês? Com certeza, talvez, para uma grande maioria, seria a minha cor de pele. Tá? Novamente aqui, alunas e alunas evidenciando essa referência eurocêntrica da cor. Lembro que eu falei para vocês que os europeus chegaram aqui, né, já com aquelas ideias, né, que a cor da pele deles era, né, a melhor, né, com essa ideia de raça já lá na ideia de hierarquia. Né? Então, assim, ó, essa visão eurocêntrica de cor de pele unicamente de uma pessoa branca, desconsiderando a diversidade dos tons de pele que nós temos na sociedade brasileira. Isso está certo? Em um país que tem 53% de pessoas pretas? Isso é um discurso naturalizado. Isso é um legado do racismo. Isso é também um legado da escravidão. Aqui algumas palavrinhas, né? Algumas expressões que talvez você não conheça ou que você conheça. A coisa está preta. Por que falamos a coisa está preta? Por que não falamos a coisa está difícil? Está complicado? Por que preta? Por que preta é pejorativo? Ai, que inveja branca. Você fala inveja branca, você já associa a ideia de que é positiva. Ai, gente, nossa, você conseguiu esse emprego maravilhoso, né? Olha, você está trabalhando no programa Bolsa Família, recadastrando pessoas e eu não estou. Ai, que bom, ai, que inveja branca de você. Porque branco é o positivo, está naturalizado, enraizado, minha gente, em nossos discursos. Amanhã é dia de branco. O que significa para vocês amanhã é dia de branco? Cor do pecado, né? Ainda se atrela, né? Esse é um outro legado histórico da escravidão, né? Ao corpo negro e negra, essa ideia de sexualidade, né? De violência sexual.
Até a nossa miscigenação no Brasil, ela foi dada à força, gente. E você busca isso na história. Não é a professora inventando conceitos, você busca na história. Tá? Doméstica, o que é domesticar? A minha doméstica. Né? Nós temos uma cultura no Brasil, infelizmente, muito serviçal. Né? Não desmerecendo as pessoas que trabalham, né? Como secretárias, né? As pessoas que nos ajudam em casa, né? Sempre lembrando que temos os direitos trabalhistas que devem ser, né, preservados sempre, mas existe ainda, né, aquele olhar diferente, né? A própria palavra patrão, meu patrão, minha patroa, né? De onde que vem essas palavrinhas, né? Então vamos ter um pouco de cuidado, né? Um pouco não, bastante cuidado, né? De como que nós vamos abordar essas pessoas que já são vulneráveis, né? Que são, né, violentadas diariamente. Por que nós precisamos violentar mais ainda com as nossas expressões e palavras racistas, que muitas vezes, né, talvez alguns de vocês e eu, com certeza em algum momento da minha vida, as usei sem pensar, né? O próprio denegrir, né? Por que usar essa palavra denegrir? Né? Denegrir, sujar, né? Por que vem essa ideia do negro, né? de negativo, né? Cabelo ruim, tem umas crianças lá na escola, né? Falando para a criança, nossa, seu cabelo é ruim. Por que não ter orgulho de sua identidade, de seu cabelo? Né? A criança, quando ela entra na escola, né, ela não se vê, a criança preta, né, ela não se vê nos livros didáticos. Nos livros didáticos vocês podem procurar, e agora isso está mudando, né, aos poucos, como que falamos de escravidão? Né? Como que falamos, com que discurso, né, falamos? Né? Tem caroço nesse angu, né? Nhaca, preto de alma branca, e vários outros. Nossa, como ela é bonita, ela tem os traços brancos. Por que para ser bonito precisa ser branco? Por quê? Quantas vezes você já usou, né, esta frase, né? Ela é uma preta bonita. Você diz, desculpa, ela é uma branca bonita? Hã? Meia tigela, mulata, mercado negro, lista negra. Gente, só algumas. Eu quero que vocês escrevam outras. Que outras que vocês ouvem nos grupos sociais a que vocês pertencem? Vocês com certeza pertencem a vários grupos sociais, né? Serviço de preto, criado mudo, aquela mesinha do lado, mesinha de cabeceira. Por que criado mudo? Na história tinha, né, um preto ou uma preta do lado, né, da pessoa, né, que era branca, na época da escravidão, servindo. E nós usamos ainda. Não são tuas negras, feito nas coxas. Vamos lá e vamos procurar por que feito nas coxas. E a gente fala isso, gente, infelizmente. E eu tenho me educado diariamente para tirar essas expressões racistas de meu vocabulário. Chuta que é macumba. O que você entende por macumba? Você pode ter sim, você tem o teu direito de ter a tua religião ou total ausência dela. Você também tem esse direito de não acreditar, de não ter nenhuma religião. Mas você precisa respeitar a religião do outro, as relações de matrizes africanas. E se você chegar a visitar uma família licenciada do Bolsa Família, beneficiária do Bolsa Família, e ela tiver uma religião diferente, que não é da sua, que não é a sua, você vai respeitar. E ela também tem que respeitar a sua. Porque essa falta de respeito, ela gera violência. Samba do crioulo doido, disputar a nega, né? Então esse do governo do Estado do Espírito Santo, né? Que como eu já falei para vocês, novembro é o mês da consciência negra, né? Então sendo o mês da consciência negra, e é bem interessante isso, né? Algo que é muito bom, né? Eu aplaudo sim a lei 10.639/2003, é muito importante essa lei, né? Ela foi uma das leis assim muito progressistas, que nos trouxe, né, muita reflexão e muitos programas e muitas práticas, e avançamos muito, né?
Mas eu me pergunto, por que nós precisamos somente do dia 20 de novembro para falar da consciência negra? Por que essa consciência negra, por que essas reflexões, elas não podem ser feitas diariamente? Por que precisa somente ser em novembro? É importante que tenha uma data? É importante, mas nós precisamos avançar mais. Isso precisa estar nas nossas práticas de sala de aula, né? Nos nossos grupos sociais, nas nossas conversas com famílias, né? Para que nós consigamos desconstruir, né, todo esse preconceito, né, toda essa violência, todo esse discurso de ódio, né, que se gera, gente, não tem outro jeito, se gera a partir, né, dessas construções racistas. E a outra pessoa que está na posição de vulnerável, ela vai se sentir cada vez mais com uma autoestima baixa. Vários estudos, né, são feitos, né, foram feitos, ainda são conduzidos, né, inclusive pela UERJ, né, que é a parceira do governo federal, do governo do estado neste curso, né, para que a gente consiga avançar nesse sentido. E quando nós falamos de uma educação antirracista, todos precisam estar envolvidos, né? Não somente o preto, não somente a preta, mas eu, como professora branca, já venho falando isso em outras aulas, né? E eu tenho muito apreço, né, pelas pessoas que me chamam a atenção, né, todos os dias, né, quando eu erro, quando eu falo alguma coisa que para outra pessoa foi racista e eu não reconheci no meu discurso. Então eu preciso reconhecer. Antes de mudar uma sociedade, você precisa mudar você, né? Então essa violência simbólica, né, que a gente fala, é uma violência simbólica. O nosso discurso, se ele for racista, ele é uma violência simbólica. E o que seria essa violência simbólica, né? Eu trouxe até essa imagem aqui de um manipulando o outro, né? Se baseia na fabricação de crenças no processo de socialização, que induzem o indivíduo a se enxergar e avaliar o mundo de acordo com critérios e padrões definidos por alguém. Por quê? Quem definiu isso? Quem definiu o que é cabelo ruim? Quem definiu? Por que esse discurso é naturalizado? Por que foi naturalizado para você? Quando eu falo, desculpa, de um discurso ruim, de um cabelo ruim, que cabelo é esse? Pense um pouquinho, o que vem na cabeça de você? O que a escola mostrou a você? O que a família mostra a você? E se você vem de uma família preta, se você faz parte deste grupo, o que te ensinaram na escola? Que o seu cabelo era ruim? E de onde isso surgiu, né? Então trata-se da construção de crenças coletivas, e do discurso dominante. Que discurso dominante é esse? O discurso de quem colonizou, de quem escravizou, porque não foi o negro que escravizou, foi o branco. Não foi o negro que criou o racismo, né? Obviamente, né, que há literaturas, né, outras visões, né, que discordam, né? Mas aqui, né, eu trago para vocês e asseguro vocês, né, que como estudiosa da área de linguagem, né, educação antirracista, o negro não criou o racismo e, por conseguinte, ele não faz parte, né, desse grupo que domina. Ele pode perpetuar, sim, como eu falei nos outros slides, com toda certeza, gente, discursos opressivos, mas o negro não é racista. Então, racismo reverso não existe. Tem até, para a gente dar uma pausa aqui na nossa apresentação, né? Tem até na internet, né? Fala, quem acredita em racismo reverso acredita em unicórnios, né? Procurem por essa informação no Google, né? Porque realmente é mais ou menos isso, tá? Porque nós naturalizamos também, né? As pessoas vão falando, porque olha aqui, o negro também, né, também foi racista. Não, pode ter sido preconceituoso, como eu falei para vocês. Tá? E eu vou indicar para vocês assistir esse vídeo, né? Vai estar aqui no material, o link.
que fala sobre uma educação antirracista, né, que vai se construir em vocês, né, espero, né? Como eu disse a vocês, né, este curso vem dizendo, né, que este curso, né, é breve, né, para capacitá-los a adentrar, né, você vai adentrar essas casas, né, dessas famílias, do Bolsa Família, e ele é um curso bem inicial, bem básico, a título de reflexão, porque é isso que nós precisamos agora. E eu espero que você se interesse, que você leia mais, porque, gente, a leitura muda mundos, a leitura muda realidades. Nós não podemos ficar presos em uma visão de mundo somente. Quanto mais você lê e quanto mais você entende de outros pontos de vista, você vai mudar como sujeito. Você vai mudar, você vai aprender e você vai contribuir, com toda certeza, para que a gente avance em prol de uma educação antirracista. Avançando em prol de uma educação antirracista, nós vamos ter uma abordagem antirracista também, né? E aí você vai perguntar novamente, né? Assim, mas a pessoa está falando que é educação antirracista. Vamos lembrar das normativas que nós falamos lá na aulinha 3? A aplicação das legislações e normativas, isso é muito importante, tem que aplicar a lei. Então, é racismo, crime de racismo? Aplica a lei. Né? Está em nossa Constituição. Reconhecimento do racismo estrutural, gente, e seus impactos. Tá? Práticas que desconstruam preconceito e discriminações. Que práticas? O que você está colocando em prática para desconstruir? Que reflexão você está fazendo? Valorização da diversidade, isso é muito importante, precisamos valorizar a diversidade, tá? Precisamos respeitar a diversidade e o uso de uma abordagem antirracista em programas governamentais, tá? Também faz parte de uma educação antirracista, tá? Então, assim, o que dizer que eu estou trabalhando em prol de uma educação antirracista? Eu, como mulher branca, eu tenho que entender minha posição de privilégio, a minha branquitude. Tá? Eu estava nas aulas anteriores. Eu preciso entender que o racismo é um legado histórico. E eu preciso entender que existem no Brasil e no mundo várias construções identitárias. E como que elas foram construídas? Como que essas identidades foram construídas? Com base em quê? Em pensamentos eurocêntricos. Por que eles ainda estão tão presentes em nossa sociedade? Né? Voltando à aula 3 novamente, né? Esse princípio, né? A superação da diferença, injustiça e desqualificação com que os negros, os povos indígenas e também as classes populares, às quais os negros, no geral, pertencem, são comumente tratados. A desconstrução por meio de questionamentos e análises críticas, isso é muito importante, tá? Questionar, analisar criticamente, porque se você não analisa criticamente, você fica no senso comum. E se você ficar no senso comum, o que acontece? Você pode perpetuar discursos racistas, violentos, hegemônicos, que fazem parte de quem? Daquela visão da colonização e da escravidão. Então, assim, gente, é de suma importância que nós, eu, você, né, e eu aprendo todos os dias, continuo aprendendo, né? Não estou aqui um ser humano pronto e acabado, sou uma pessoa, né, que quer mudar e acho que mudando, quando eu mudo também uma estrutura familiar, uma estrutura do meu grupo de amigos, uma estrutura dentro da universidade, dentro da escola, né? E a todos os grupos, né? Dentro da própria igreja, né? Que você talvez pertença, né? E a gente vai mudando, né? Porque esse racismo estrutural, como faz parte de uma estrutura, ele está por todos os campos, né? E essas ações educativas de combate ao racismo, e discriminação, elas são muito importantes, né? Porque educação patrimonial, aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro, visando a preservá-lo e a difundi-lo, né? Então é muito importante que a gente não tenha esse apagamento, né? Que você diga, mas quem construiu isso? Olha,
né, esse prédio histórico no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, quem ajudou a construir? Alguns lugares no interior do Rio de Janeiro que você passa tem aquedutos que foram construídos pelos povos escravizados e ninguém sabe. Colocaram outro nome lá que foi construído pelo homem branco. E por quê? Apagamento, silenciamento, isso causa violência, né? Na aula 3, nós aprendemos que ações educativas são necessárias ao combate do racismo e são necessárias. E como você pode participar, né, dessas ações educativas? De várias maneiras, dentro da sua escola, dentro de sua família, dentro de sua igreja, né? Dessas ações não podemos esquecer do papel de nossa língua, né? Vem falando aqui, né? Discurso e poder, né? Como isso é importante. Então, sejamos vigilantes com os nossos discursos, nos vários contextos que circulamos, né? E vocês circulam por vários contextos, gente, e vocês ouvem, né? E o que você faz para não apagar, para não silenciar? O que você faz quando você ouve uma expressão racista? Muitas vezes, infelizmente, né, alguns pensam, não vou me incomodar, né, vou silenciar. E você silencia um discurso de poder, e isso causa violência, né? Tem uma citação muito, muito boa que eu gosto, né, assim, gosto bastante, é de Rosa Parks, né? E procurem mais sobre quem foi a Rosa Parks, né? Como queiram, né? Uma ativista estadunidense, né? Que causou uma revolução, né? Nos Estados Unidos, né? Em combate ao racismo e à violência. Não podemos mudar o passado, mas podemos construir um futuro melhor se lutarmos contra o racismo e a discriminação. E você está fazendo isso? Eu estou fazendo do meu jeito, errando, aprendendo, refletindo, né? Reconhecendo o meu erro, né? Porque é muito difícil infelizmente, né? Para alguns seres humanos reconhecer o erro. Eu errei, eu quero mudar, eu quero ser um ser humano melhor. Já para o fechamento de nossa aula de hoje, né, eu trago uma fala do nosso ministro, né, Silvio Almeida, ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, onde ele fala que o racismo é um processo social, veja só, está em sociedade, foi construído socialmente, é político e é histórico. Lembra que eu falei para vocês que racismo é um legado histórico? Então, assim, vamos refletir sobre isso e, mais do que refletir, vamos cuidar, né, de nosso discurso, de nossa fala. Vamos entender que uma palavra ela pode ser carregada de violência. E na aula 2, né, a gente também falou com relação, né, àquela imagem que eu trouxe para vocês de igualdade e equidade, né, e como que os nossos discursos, né, tendo um discurso antirracista, pode nos ajudar a desmantelar violências, porque essas violências são simbólicas, gente. Elas são silenciosas. A palavra tem muito poder. A palavra pode oprimir ou pode silenciar. Como tratar a questão do racismo presente em nossas palavras e expressões do Bolsa Família? Como abordar de maneira diferente? Como você vai abordar? Vamos ter cuidado na hora de fazer a entrevista, na hora de ouvir a história dessas pessoas, de ouvir com respeito, né, com uma escuta ativa, com um olhar humanizado, porque isso vai fazer toda a diferença na hora que você visitar essas famílias, que já sofrem tanto, vítimas de inúmeras violências, como eu já venho tratando aqui em nossas aulas, né? E as considerações finais, né, vamos continuar refletindo, né, sobre a naturalização do racismo em nossos discursos, que isso é de suma importância para que possamos atender de maneira mais harmonizada as pessoas que participam do Bolsa Família. Então, esses nossos discursos eles são carregados de violência, né? As relações sociais no Brasil e no mundo são atravessadas pela naturalização do racismo. Mais uma
fala de nosso ministro Silvio Almeida. Só que essa naturalização só é possível se você tiver instituições que reproduzam o ponto de vista ideológico e do ponto de vista político essas relações permeadas pelo racismo. Então ele vai se alimentando. Se ele tem onde se alimentar, ele vai. Ele se alimenta através da mídia, de material didático, de famílias que perpetuam, da escola, da universidade. Então a gente precisa entender esse discurso para que a gente consiga desconstruir. Mas para fazer isso nós precisamos ter uma mudança de atitude. A sua mudança, você precisa mudar. Você precisa querer mudar, você precisa querer fazer uma diferença na sua vida pessoal e na sua vida como cidadão e cidadã, né, do Brasil. Bom, gente, então essa foi nossa aula 4. Convido que vocês, além do que eu estou falando aqui, sejam autônomos, leiam mais sobre, até mesmo para vocês terem mais dados, para que vocês possam argumentar de maneira mais científica, de maneira mais, com mais propriedade, isso que eu quero dizer. Então vamos assistir aos vídeos, fazer as leituras que eu estou aqui indicando, para que vocês consigam cada vez mais contribuir para uma educação antirracista no Brasil. E para que adentrem estes campos, esses diversos campos dessas pessoas vulneráveis com uma abordagem antirracista. Tá bom, gente? Muito obrigada e não esqueçam das leituras. Tchau!